noite, pessoal. Vamos abrir o vídeo, né, para pelo menos ver os rostos de cada um, né, nesses tempos aí afastados, isolados. Tá bom. Acho que assim, obrigado aí pelo convite. Um pouco inusitado assim para mim, né? A Angelinha falou comigo, vem falar aqui no Papo de Montanha. Eu pensei, né, puta, eu vou falar o quê, né? Eu não sou nem esse escalador todo, né? E aí eu tinha uma história muito boa para contar, que eu acho que é essa, assim, né? A escalada, ela já faz parte da minha vida, já tem uns bons anos, e eu tive um acidente, né? Tive algumas lesões pelo caminho, né? Pela vida, mas eu tive um acidente sério, né? Na escalada que me ensinou muita coisa, né? Muita coisa, assim. E essa história, ela marca a minha escalada até hoje, e eu acho que é uma história que ela não só vale a pena contar, né, para quem escala menos tempo, mas também para quem escala muito também. Assim, acho que foram muitos aprendizados aí, né? Acho que vale muito a pena dividir. Então, eu batizei aqui essa apresentação como reflexões filosóficas, resiliências e algumas cadenas, né? Eu adoro poesia, filosofia, então, assim, eu acho que eu sempre enfio alguma coisa no meio, e vocês vão ver aí que eu fiz um pouco disso na apresentação. Então, assim, inicialmente, né, acho que todo mundo me conhece aqui, né, talvez, então, assim, eu batizei a apresentação Reflexões Filosóficas, Resiliência e algumas cadenas, e eu vou falar um pouco sobre esse acidente, sobre o que eu fui aprendendo com ele, né. Mas, assim, para os que não me conhecem, né, meu nome é Jorel, eu tenho 34 anos, eu não sou só escalador, né, mas, assim, eu sou engenheiro de petróleo, já tenho 12 anos, né, de indústria. Eu sou um cara que sou apaixonado por tecnologias digitais, né, minha profissão realmente é uma paixão na minha vida, então, assim, sou uma pessoa muito envolvida com engenharia, né, com o que é ser engenheiro, o que é fazer engenharia na sociedade, né, e é uma parte importante, né. E eu acho que já deu para pescar, né, eu não sou do Rio, então eu sou alagoano, mas eu vivo aqui no Rio esse tempo todo, assim, esses 12 anos de engenharia de petróleo aí, 11 eu tô aqui no Rio, né, e ao longo desse tempo eu aprendi a escalar no Rio, e sempre brinco que eu sou um escalador carioca, né, são 10 anos aqui de escalada, e sou um cara apaixonado por música, né, poxa, fiz yoga durante muitos anos da minha vida, aos trancos e barrancos sempre estou voltando, e adoro livros e muito café, agora que eu estou fazendo, né. Aqui tem algumas fotos, né, assim, aqui é em cima do Morro do Couto, né, ambiente de trabalho, onde eu trabalhei muito tempo na Ilha do Fundão, né, algumas viagens lá do BPO e alguns códigos computacionais aqui que eu dediquei uma parte grande da minha vida, né. E aí eu trago, assim, eu quero contar uma história, né, mas antes, assim, eu vou falar de um acidente, né, eu quero, tipo, botar alguns fatos, né, assim, acho que a história principal não é o acidente, assim, acho que a história principal é o, é o depois, como que foi o meu processo pós-lesão, né, eu vou dizer assim, se acidentar é fácil, né, acho que o difícil é o depois, né. Aí eu montei esse esquemático aqui, né, e eu continuava caindo até que não houve mais espaço, além do chão. E eu acho que o sentimento foi exatamente esse, né? De, poxa, eu tô caindo muito, né? Aqueles 100 milissegundos, assim, de queda, né? Que parece que você consegue contar cada um dos milissegundos, né? E aí, eu me percebi caindo muito mais do que eu imaginava que era essa queda, né? E
E aí, em 20 de agosto, né, de 2014, eu ganhava 4 vértebras fraturadas lá no Campo Escola 2000, né, lá na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E isso é um começo bem interessante, assim, da história. Isso é pouco depois do meu aniversário, né, o João aqui, o nosso mais novo doutor em astrofísica, a gente ia sair. Esse era o dia que a gente ia, acho que a gente ia na Pedra do Sal, alguma coisa assim, né? Mas, Tu ia lá em casa e a gente ia na Pedra do Sal depois. E eu fiquei te pois é, esperando a tarde toda. a gente Até terminou no que... hospital. É. Mas foi bom. Então é isso, né? Nesse dia, aí, como que aconteceu, né? Falando um pouco de fato, né? Aqui é uma foto do 2000, né? Minha corda tá aqui, né? Essa é uma foto recente, fui lá um dia desse. E aqui embaixo essas que são as pedras embaixo da Epitáfios, né? Acho que boa parte já deve ter ido lá, né? Então, é uma base que nessa região aqui é uma base meio irregular, né? Tem muita pedra. E eu caí, né, costurando o terceiro grampo e eu estava costurando ele de baixo. A costurada dessa via, ela é muito mais confortável, claro, que se você souber costurar, se você souber o bom posicionamento, se souber os pés, né, se você se encaixar naquilo ali, é uma costurada que ela é muito confortável de baixo. Não é uma costurada que depois ela se torna mais enjoada, se você quiser fazer, tá? E calhou que eu tomei uma queda do costurando o terceiro grampo. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes, né? Mas assim, eu fui costurar, tive dificuldade em costurar. De primeira, eu tentei 3 vezes costurar e a corda eu não consegui clipar, né? Vou entrar um pouco mais em detalhes, mas assim, a costura ficava rodando na minha mão, né? Eu estava usando costura de trad, né, numa parede esportiva negativa. Então, aquelas fitas fininhas, aqueles mosquetão pequeno e o seu braço tremendo tentando costurar uma coisa que estava, obviamente, acima do seu nível. Eu não tinha uma... Depois de todo esse tempo, assim, acho que a noção do risco, né? E o risco, até pensando como engenharia, né? Essa percepção, né? De onde que eu estou me expondo ou não, né? Eu não tinha essa noção do risco, né? Não me veio em nenhum momento nessa minha época de escalada, a ponderação, né? De consequência, né? De falhas, né? Falha versus consequência, né? E isso até então não era um ponto tanto de atenção como é hoje na minha escalada, né? Então, essa falta da noção de que eu estava numa zona de risco me fez entrar e tomar decisões que me expuseram, né? Me expuseram num ponto crítico, num ponto que realmente o risco era alto, o potencial da consequência era grande, né? E um terceiro ponto que eu destaco, né, assim, que foi a dificuldade de comunicação, né? A palestra estava cheia, estava barulhenta, né? E vamos detalhar um pouco aí, né? Então eu boto assim, né? Eu caí como não se deve, né? Se deve cair de várias formas, né? Cair na escalada esportiva é uma realidade, né? Tipo, e é uma libertação também, né? A gente liberta muitos graus, né? Quando a gente consegue cair. Só não pode cair errado, né? E eu caí como não se devia, né? Então, assim, a junção de uma queda com corda na mão, né, e puxando de baixo, é uma combinação que ela é muito perigosa, né? Essa costurada no limite, né? Tipo, você ir até que ponto, né, você tá disposto a ir para não desistir, né? E esse é uma coisa que é importante, acho que internalizei muito isso
depois, né? Aí eu vou botar ao longo da apresentação aqui umas notas para a vida, né? Que são notas da minha vida, né? Como... E tudo que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência, na minha vida, na ótica do meu ser mesmo, assim, as coisas que eu peguei para mim, né? E acho que nessa tema aqui, né, a costurada ele é um momento crítico, né? Então, assim, a gente tem que buscar o melhor momento, a melhor posição, né? A melhor forma que o seu corpo, né, que o meu corpo vai encaixar, né? Então, a costurada é um compromisso, né? E é um ponto que dispõe, né? E muitas agarras, né, que são... E a melhor agarra para costurar, ela não necessariamente está ao lado da costura, né? Às vezes você vai se expor menos costurando depois ou até costurando antes. Costurar embaixo não é o maior dos problemas, né? Acho que costurar embaixo com consciência, com boas agarras, né? Entendendo o que você está fazendo, entendendo o risco, é um ponto importante da escalada, né? O entendimento desse risco, né? E é importante que você esteja 100% na hora que você entra nessa situação. E então é isso, assim, cada costurada ela tem que ser da sua melhor forma, da melhor encaixe para o seu corpo. Você tem que se observar, né? E não simplesmente, não é um ato que você tem que se livrar, é um ato importantíssimo que tem que ser apreciado e feito com a devida consciência, né? Então, assim, é um momento de extrema consciência e entendimento de riscos, né? Então, assim, eu tenho que entender, ainda mais assim, ao longo da escalada você passa por zonas que você não deve cair, que você não pode cair, né? Zonas que uma costurada, aquela corda na sua mão ali, ela dispõe num platô, né? E você tem que ter isso em mente, esses pontos que você pode, que você tem que estar 1000% ali. Né? E aí um ponto também assim que eu queria destacar, né, assim, equipar a via para que ela encaixe na sua escalada, no meu tamanho, da forma que eu quero fazer. Se eu vou colocar uma costura de 1,20, eu vou botar uma expressinha, essa é a minha decisão. Se eu vou emendar 4 costuras para fazer aquela costura lá de 15 centímetros, ter 1,5 m, cara, isso é comigo. Né? Se quiser botar 2 costuronas no mesmo grampo, a via tem que encaixar na sua escalada, na minha escalada, né? Acho que um ponto que eu acho que esse sim foi o porquê do meu acidente. Né? Eu acho que o meu acidente está nesse slide, né? O porquê que eu me acidentei. Né? É uma relação de ponderar os riscos, né? Entrar em zonas potencialmente perigosas sem perceber que você está entrando nelas. Eu acho que esse foi, de fato, o ponto principal da minha escalada, né? Desse meu acidente. E aí, assim, o que estava acontecendo, né? Eu estava naquele platô da escalada e eu queria subir meu grau, né? Eu queria escalar esportiva. E foi o que eu fiz depois, né? E eu comecei a frequentar algumas palestras e resolvi para o 2000 e eu estava entrando numa via que estava literalmente acima do meu grau. Eu tinha ido para o 2000 escalado do, né? Que é uma via de Sexto Sup, que fica ali na Gruta do Morcego. E tava com gente, né? Ele, poxa, não vamos perder a viagem, né? Vamos entrar ali na Epitáfios. Eu já tinha ido um dia lá com um amigo que tinha guiado via, né? E aí entrei, né? E quando eu falo assim, sem planejar, né? Entrar, né? Não, então vamos fazer, vai. E ir escalando, né? E sem perceber realmente que tem regiões das vias que são mais críticas, né? Que eu estou entrando numa zona crítica, né? E aí, assim, notas para a vida pós-acidente, né? Tá, de onde que eu costuro? A agarra é boa? Qual que é o melhor posicionamento? É o braço esticado? É braço blocado? A costura está no tamanho certo? Né? São perguntas que hoje eu me faço, né? Em qualquer escalada que eu decida fazer, né? Outro ponto, assim, eu tô com equipamento adequado? O tamanho da costura tá certo? Se por acaso eu precisar roubar, como que eu vou roubar? E não tem problema em roubar.
né? Se por acaso eu tiver num ponto que eu precisar segurar na costura, minha costura, ela segura, ela tem um bom apoio para minha mão, né? Ou é uma costura expressinha, ou é uma costura de fita fina, que na hora que se eu por acaso pegar, eu vou escorregar. E eu vou decidir isolar todos os meus lances, né? Então, onde é que está meu clip stick? Eu acho que o meu clip stick, ele foi um elemento sensacional, assim. Hoje eu já não uso, né? Mas eu mandei, acho que todos os 8º graus que eu vou falar na apresentação, em algum momento eu isolei as vias com clipe, o começo dos lances que para mim eram estranhos, eu aprendi eles, eu isolei muito lance, assim, e depois eu aprendi que eu não precisava mais do clipe. Eu vou contar um pouco, né? Mas ele foi sensacional para minha retomada, assim. Acho que um outro ponto, né, que ele potencializa, né? Mas eu acho que o ponto-chave, assim, de eu entrar, do meu acidente, foi não perceber estar na zona de risco, né? Mas, assim, esse cara potencializou muito, né? Beta, 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 fala, conversa, oi, grito, né? Então, assim, aí só faltou, acho que ter música lá, né? E aí tem um ponto, né? Eu falei esse tempo todo, assim, que eu caí com a corda na mão, né? Mas, assim, eu não caí com a corda na mão, né? Mas o meu SEG não percebeu que eu larguei a corda, né? E que eu tava voltando para a garra. E isso é um ponto que a falésia tava barulhenta, né? As pessoas estavam naturalmente me encorajando, me dando beta, de todas as formas possíveis, né? E nessa minha primeira entrada aí desse dia, eu estava entrando num lugar que eu também não conhecia muito, né? Não sabia os melhores posicionamentos e, de fato, não fiz o melhor posicionamento possível da via. Me coloquei e entrei numa zona de... Escolhi fazer uma movimentação numa região de risco, né? E aí, de novo, acho que o meu ponto principal foi a percepção do risco, né? Eu resolvi fazer uma movimentação que a posição do meu corpo me tendia a giro, né? Ela tendia a fazer com que o meu corpo girasse. E eu resolvi costurar um terceiro grampo nessa condição, de tendência do meu corpo era de girar. E essa, de fato, não foi uma boa escolha, né? Uma falta de percepção muito grande de risco que eu estava naquele momento, né? Então, assim, notas para a vida, né? A gente está acostumado, muitas vezes, de escalar com os amigos, né? E principalmente, eu acho que quando a gente está começando, né? Eu já escalava uns 4 anos nessa época, mas eu ainda vivia muito aquele romance da escalada, né? De você ter o seu parceiro fixo, que você só escala com ele. E aí, uma coisa que me ajudou muito, muito, muito depois foi adotar o poliamor da escalada, né? Na verdade, não ter um parceiro fixo, eu aboli os meus parceiros, qualquer parceria fixa que eu tivesse, né? Eu comecei a buscar escalar com pessoas mais experientes, menos experientes também, né? Mas, assim, aprender a escalar com muitas pessoas, naturalmente, que você, quando começa a escalar com muita gente, você começa a perceber quem consegue lhe dar segue ou não e em quais vias você vai entrar com quais pessoas. Naturalmente, você desenvolve, né, um ciclo de pessoas que você desenvolve uma confiança de entrar em determinadas vias, mas a capacidade de avaliar quem vai te dar segue é importantíssima. É importante desenvolver isso. Isso foi muito importante para mim. E eu escalo com muita gente hoje. E nem todo mundo me dá segue em qualquer via. E nem todo mundo eu vou querer que tenha a segue, mas a habilidade, né, de identificar assim, poxa, consigo escalar essa via com alguém. E eu acho que uma coisa que é bem interessante pedir segue também para pessoas que você reconhece, que estão ali da falésia, né, que, poxa, que conhecem bem as vias. As pessoas não vão se negar a te dar segue. Você provavelmente vai ganhar alguns bons betas, né, se você o quiser. Mas é uma forma interessante de conhecer. Eu conheci muita via legal depois, assim, lá na Barrinha, por exemplo, pegando segue com pessoas que não são meus amigos, né? São pessoas que eu gosto, né? Mas
me ajudaram muito nesse desenvolvimento da minha escalada, né? E eu acho que nesse ponto eu vivia muito isso ainda, né? Não, eu tenho um amigão que vai escalar comigo e isso te limita um pouco, né? Isso limita até perceber, assim, se dá para entrar aqui com esse grande amigo ou não, né? E isso faz parte, né? Acho que em algum momento todo mundo deve ter vivido algo parecido, assim. O segundo ponto, assim, como eu segue, né? Tipo, eu costumo fazer um plano, né? Com quem eu escalo, né? Eu conto tudo, né? Onde que eu costuro, onde que eu pulo, onde que eu descanso, né? Tudo é acordado com o meu segue. Não é simplesmente tomo um grigri, tomo um ATC, vou escalar, né? Olha para minha bunda enquanto eu escalo e fica vendo aí se vai acontecer alguma coisa. Não. Na real, a via já é bem acordada. Olha, eu vou fazer assim, ali eu vou descansar, eu quero barriga aqui, aqui é curto, né? Eu aprendi a conversar com o meu segue antes, durante, né? E depois para comemorar ou então para discutir o que eu posso melhorar, né? Descansando, estou descansando. Saindo do descanso, estou saindo, estou escalando, né? A comunicação ativa, né? Com o teu segue, né? Lembrando que vocês dois estão malhando a via, né? E literalmente os dois estão malhando, assim, né? Um segue que entende a via, um segue que vai saber dinamizar o momento correto, né? Que vai saber agir da forma que você precisa que ele haja, né? E não simplesmente vai te pagar ou recolher corda, né? Então, foi um processo muito bom, assim, eu aprender a ser um segue ativo e conseguir identificar pessoas que são ativas, né? Que estão ali comigo na visão de antecipar meus movimentos, de se posicionar da maneira correta, de estar escalando junto, né? E não a visão, eu dou o segue porque eu consigo te dar corda enquanto você me pede para costurar, enquanto você se movimenta. É bem diferente. E aí, acho que assim, um pouco contei os fatos, né? Porque eu acho que não tinha como falar dessa história sem contar o que aconteceu, né? Em termos de escalada, né? Então, assim, acho que a história mesmo que eu queria entrar mais em detalhe é essa daqui, né? Os meus primeiros atendimentos, né? Assim, eu falei, né? Eu caí, fraturei 4 vértebras, né? Não dá para sair lá andando depois disso, né? Mas quando eu caí, eu não sabia, né, que eu tinha fraturado nenhuma vértebra, né? Eu achava que na real eu podia descer, né? Eu a queda foi um pouco dura, né? Porque natural, né? A gente se machucou, eu me machuquei, né? Mas aquela dor inteira, né? De uma certa forma, é como se ela não doesse, né? Eu fiquei meio sem ar no começo, né? Isso foi bem estranho, mas é uma dor que não dói, né? É uma dor que vai doer depois, né? E por algum motivo eu achava que dava para descer, né? Então, na hora que eu caí, assim, foi o pessoal que estava na palestra, todo mundo, a palestra estava cheia, né? Então todo mundo foi lá para me ajudar, né? Eu lembro o primeiro atendimento foi do meu parceiro, né? Que ficou comigo e depois a comunidade inteira tentou organizar lá uma maca para me tirar. Foi um processo bem interessante, né? E nesse dia eu conheci grandes amigos que eu nem imaginava. Não imaginava mesmo. Pessoas que viraram muito próximas, assim, eu conhecia nesse acidente aí, né? Enquanto eu estava no chão. E, então, assim, no começo, né? Enquanto eu não tinha a menor ideia que eu estava com a coluna machucada, o pessoal montou uma maca de corda, né? Tinha alguns escaladores que estavam lá, eram também alpinistas industriais, né? Então, eu acho que eu lembro do Mário lá falando, né? Que ele estava pondo em dia lá a técnica lá da maca de corda. Aí eles montaram maca de corda, né? Todo mundo, né? Então, aquela galera toda, né? Não, vamos descer, né? Porque eu até falei, não, cara, dá para eu descer. E lá me levam de carro para o hospital, né? Eu só sentia dor no pé.
E aí, quando a gente começou a descer a trilha do 2000, né, não andamos tanto, eu já senti uma coisa meio gelada, né, na coluna, né? Então, naturalmente ali eu já sabia, opa, não dá para tentar descer. Aí, eu sou um cara, às vezes, meio durão, acho que dá para aguentar, mas ali foi um momento de lucidez, né? Não são tantos na minha vida, mas nesse momento de lucidez foi, cara, para. E aí eu falei, pô, gente, dá não, me deixa aqui. E aí eu fiquei na trilha, né? Me colocaram na trilha. E aí foi um momento, assim, incrível da minha vida de escalada, né? Porque, assim, uma falésia que devia ter, sei lá, umas 10 pessoas, cara, todo mundo cuidou de mim, né? Então, assim, tinha um mundo, tinha uma manta gigante de anorak me cobrindo, assim, né? E 2000 é um lugar frio, né? Então, foi bem legal, assim, o cuidado, né, da comunidade da escalada, assim, todo mundo realmente tirou todos os anoraks, né, montou um ambiente ali que ficou confortável para mim. Uma das pessoas, o Cerejo, depois que eu fui descobrir, né, só depois que eu fui conhecer e ficar amigo, né, pô, ele foi correndo, né, até o o bombeiro lá do alto, né? E aí o pessoal da escalada foi até o bombeiro, né? Lá do batalhão que tem lá no alto para eles irem me resgatar. E mais ou menos meia hora depois, cara, aí foi muito rápido, né? Assim, muito rápido os bombeiros chegaram, né? Porque se você parar para pensar que você tem que descer do 2000, ir para o bombeiro, voltar e depois pegar uma trilha, né? E aí chegou um mundo de bombeiro lá, né? Com a maca rígida, né? Eu precisava da maca rígida para descer, não tinha como. E aí o pessoal ajudou os bombeiros, né? Tiveram duas pessoas que foram excepcionais, assim, né? E eu super destaco, assim, fico muito feliz por ter conhecido eles, né? E assim, eu fui realmente muito cuidado por todos os escaladores, assim, até o momento que eu entrei na ambulância, né? Tinha um rapaz, né? Hoje ele nem mora mais no Brasil, o Igor Troves. Pô, ele, cara, me botou nas costas, né? Assim, ele realmente foi um cara espetacular. Foi incrível, assim. Fiquei muito, muito, muito agradecido, assim, por ele, né? E aí tiveram duas pessoas importantes, foi a Bianca, né? A Bianca Prado, né? Acho que muita gente deve conhecer. Hoje eu moro na casa dela. Eu digo, meu eterno muito obrigado, né? Eles cuidaram de mim assim, foi incrível, assim, foi um grande agradecimento que eu tenho. E aí sou eu acidentado, né? E peguei uma poesia aqui do Ricardo Aleixo, né? Construir sobre ruínas, né? E aí era isso, né? Eu tava meio quebrado, né? E eu precisava me reconstruir, né? E o coraçãozinho ali é exatamente isso, né? Eu não pensava em escalada, né? Mas a escalada brotou, né? Ela tava lá, né? Eu só deixei ela guardada um tempo. E aí, assim, tem umas fotos minhas aqui, né? Do processo, né? Aqui era a casa que eu morava na época, né? Aqui sou eu. Acho que eu usei essa calça um mês sem parar, velho. Aqui é o João, nosso mais novo pós-doutorado, doutor em astrofísica. O Loloano, um grande amigo nosso que hoje já é falecido, e minha mãe está aqui, né? E assim, eu destaco alguns pontos, né? Assim, eu acho que não existe espaço para culpa, né? Não existe vergonha e não tem sentido a raiva, né? O meu processo de recuperação ele foi isento de sentimentos ruins. Eu decidi me recuperar, né? E todo mundo, você imagina, né? A pressão familiar, né? Para você parar de escalar, super compreensível, né?
E eu tinha uma pressão muito grande para não escalar mais, né? E a única coisa que eu fiz foi, eu não vou pensar sobre escalada enquanto eu estiver usando muleta. Não vou pensar em escalada enquanto eu tiver dificuldade de andar e eu vou deixar a escalada guardada. Embora eu tenha revivido todos os milissegundos, né, da minha queda várias vezes, né, criei vários insights, vários ensaios, eu pensei muito, né, mas entendi que aquilo não era útil, né, e decidi não pensar em escalada durante um tempo, né. O Dr. Lucas, né, ele não me disse exatamente o que eu queria ouvir, né. Depois de um tempo lá, ele dizia que eu nunca mais ia poder escalar e que não sei o que lá, porque era isso, né? Esse era o diagnóstico do meu médico. Mas no final a escolha foi minha, né? E assim, eu voltei, né? E aí tem outra poesia que essa foto foi eu que tirei na viagem que eu e Simone fizemos lá para Patagônia, né? Esse é um pedacinho de poética, né? Engraçado, é o mesmo nome da poesia passada, né? Mas ele tem um pedaço que fala assim: eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando, né? Assim, todo dia é um dia de renascer, né? E de buscar sentido naquilo que é o seu dia. E foi isso que eu fiz, né? Isso aqui não foi eu virar escalador, isso foi a minha aceitação, né? Foi entender que eu vou andar onde tem esse espaço. E esse espaço agora envolve algumas restrições, envolvem outras coisas, né? Então é um espaço menor, é um espaço que a minha locomoção está um pouco comprometida. E é que eu faço um pequeno panoramazinho assim, né? Do 20/8 foi o dia do meu acidente, né? Aí eu comecei depois de um tempo, né? No começo eu não podia fazer nada, né? Eu só tomava Tramal e acordava em horas esparsas do dia, né? Minha mãe foi ficar comigo, então garantiu que eu tivesse comida, porque eu morava sozinho nessa época, estava sozinho em casa. E depois de um tempo, né, que foi a maior vitória, cara, você vê, quando você não tem nada, né, um pouquinho é infinito, né, a proporção, né? Então, não podia fazer nada, né? O melhor ponto da minha semana era quando eu ia ser massacrado pelas mãos da Nilka, né, que era a minha fisioterapeuta. E eu fiquei todo torto nessa época, né? A coluna ficou toda envergada para frente, porque era uma postura que era mais confortável de ficar. Então, eu acabei ficando meio tortinho. Então, eu precisei do RPG para botar a coluna de volta. E depois, quando eu pude nadar, gente, melhor coisa do mundo. É tão bom que depois que eu tive alta, nunca mais eu voltei para a piscina. Mas foi a melhor coisa que eu podia fazer na época. Então, assim, eu dediquei tudo que eu podia. Primeira vez que eu entrei na piscina para nadar, a cara da professora foi horrível. Eu falei, ó, fraturei 4 vértebras, estou vindo aqui para me recuperar. Aí ela já ficou, tem certeza que você vai fazer isso? Eu disse, tenho. Né? Mas o médico tinha deixado, né? E aí, eu lembro que eu mal conseguia ir e voltar na piscina, né? E aí, depois, como era tudo que eu podia fazer, nossa, eu virei um puta de um atleta de natação. Eu já estava nadando mais de 1.000 metros, assim, sem parar em nenhum momento, né? E foi incrível, assim. Foi realmente tudo que eu podia fazer. Eu comecei lá para o Botafogo, fiz alguns meses lá, né? E aí, no final de novembro, né? Eu tive alta. E aí eu lembro, cara, como se fosse hoje, né? Eu tava lá e ele falou assim, ó, você tá de alta. Toma cuidado, não toma impacto, né? A sua coluna tá calcificada, mas você não tá recuperado. Aí eu dei um pulo lá no limite. Acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi pegar minha sapatilha e meu magnésio. Mas claro, eu sabia que eu não ia escalar, né? Mas eu só queria ir lá. Né? E foi isso que eu fiz, né? Eu fui lá, toquei nas agarras, ó, tem grandes amigos aqui, tem o Flávio, tem o Elinho, tem a Mônica e um copo de cerveja, que foi
A gente bebia muito lá na Limite. E eu fui lá, né? Toquei nas agarras. Eu lembro até de levantar um pouco o meu peso nas agarras, né? Então, aí a coluna falou, opa, tô aqui, não brinca comigo. E aí, naturalmente, eu não pude escalar, né? Eu ainda não pude escalar. Aí, mais ou menos em janeiro, eu já podia pedalar, né? E aí, cara, minha vida foi pedalar. Até o João tá aqui conectado, a gente pedalou muito nessa época. Era o que me bastava, né? E mais ou menos em fevereiro, eu já estava bem melhor, né? Então, assim, aí eu comecei vou ensaiar aqui e voltar para pedra. Nisso, eu já tinha voltado para academia. Aí eu já estava indo lá na evolução e só que eu tinha que desescalar tudo, né? Eu não podia tomar queda, né? Na real é isso, eu fui malhar lá, mas eu não podia cair. E eu lembro que nessa época, assim, o meu sonho era poder cair do teto. Eu falava isso, caraca, quando eu cair desse teto, quando eu puder cair do teto, eu tô recuperado. Depois de um tempo, eu pude cair do teto, né? Mas, assim, durante um tempão, eu simplesmente desescalava tudo. E fui malhando. E fui me virando, né? Em março, a gente resolveu fazer essa viagem que mudou, foi realmente essencial para a minha vida hoje, né? Em Buraco, eu e Simone fomos lá para o Chile, para ir para o Torres del Paine. A gente fez o circuito O, e aí tava eu, em agosto eu tinha quebrado 4 vértebras e em março eu tava carregando, acho que dava uns 16 ou 14 quilos nas costas todo dia por 10 dias. Foi minha prova de carga aí, né? Para ver se tava tudo em dia. E aí, o Simone, cara, espetacular, né? Um amigão, ele carregava mais peso, né? Ele sabia da minha condição, então foi incrível, assim, fazer essa travessia. Surreal, assim, foi libertador, assim. E aí, mais ou menos no mesmo mês, quando eu voltei, né, eu resolvi me separar, né? Eu tinha um casamento na época, né? Então, quando eu voltei, mais ou menos em março, eu comecei a morar sozinho e aí vocês conseguem, não sei se dá para ver muito bem, né? Mas o que eu levei para casa foi um colchão, uma corda de escalada, as costuras e as mochilas ali, né? Tudo que eu precisava. Foi o que eu escolhi. Esse foi o repertório de coisas que eu escolhi levar comigo para encarar uma parte importante da minha vida, né? Aí, ainda em março, né, poxa, eu comecei a participar, né? Eu lembro, o Filipinho Assad, conversei com ele, pô, Filipinho, me leva para escalar e tal. Aí, a escalada que ele me levou, a gente foi fazer a cicoete. Oh, sofri, meu Deus, para fazer aquela... A Lacas também. Não, na verdade, não foi a cicoete. A gente fez a Stop da Limiar da Loucura e Lacas Também Amam, né? Essa da Lacas foi incrível, eu consegui chegar até a parada dupla, né? Foi nada fácil. Aí depois eu comecei a viajar muito, né? Foi uma época muito gostosa, assim. Eu e meus amigos, assim, né? A gente viajou muito, né? Poxa, as primeiras viagens. Até então, eu nunca tinha viajado para escalar, né? Só, tipo, Petrópolis, assim, para fazer uma viagem, né? Mas, vamos dizer assim, eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro para escalar. Então, viajei um bocado para Arcos, para o Cipó, lá para Santão. Então, foi todo mundo, né? Pô, descobri o calcário. Depois outras viagens, né? E aí, mais ou menos em junho, né? No final de junho, eu resolvi treinar, né? Eu sempre gostei muito do Edu, né? E aí ele foi meu mentor, assim, né? Ele foi meu mestre e um grande amigo, né? A gente desenvolveu uma amizade muito boa, né? E aí é isso, quem já treinou com o Edu sabe que ele montava essa fichinha aqui no celular dele quando começava os treinos, né? Ele sempre mandava isso. Então, assim, não, início de treino, né? 30 de junho aqui.
E o meu objetivo era escalada esportiva, né? E aí, assim, a pergunta, né? Alguma lesão? Olha, 4 vértebras em agosto de 2016. Aí, plenamente recuperado, né? Desde janeiro. A minha alta era antes, né? Mas eu não podia fazer nada, né? Então, só podia começar alguma coisa em janeiro. E aí ele me perguntava, né? Qual que é o seu grau trabalhando, né? Poxa, mandava um 7A. Acho que eu tinha mandado ao Urubu Capenga, né? Que era um 7B. Acho que a única coisa que eu tinha mandado mais difícil até então, né? Tendo malhado muito. E o meu grau guiando era um 6 sub. Era isso que eu fazia, assim, né? Com tranquilidade. E aí, em setembro desse ano, do mesmo ano, eu mandei meu primeiro 8A, que foi a Pedrita, lá no Campo Escola 2000, né? Que é uma via do lado lá da Epitáfios, né? Aí, depois, no final do mês, eu acabei mandando a Cicoete, né? Que foi a via que eu tinha sofrido com o Filipinho no começo do ano. Minto, com o Filipinho era estúpida, mas aí eu mandei a Cicoete. Depois eu mandava o meu primeiro... e foi assim na ordem, né? Foi o primeiro 8A, depois o primeiro 7C, depois o primeiro 8B, né? Que era a Zona Morta aqui em outubro. Aí, no outro ano, né? Eu meio que tomei coragem, né? Era para mim uma coisa difícil, né? Eu volto na Epitáfios, né? Que foi a via que eu machuquei, né? Esse aqui é o lance... Já tá costurado, né? Tem aqui uma costurinha aqui no meu joelho, né? Aqui é o lance do crux da via, né? E eu mandei a via, né? Mandei o 7C da via, né? Ela é um 9C, mas dá para falar ela pelos pedaços, né? Então, eu consegui mandar a via. Foi uma superação, assim, gigantesca, assim. Tanto é que eu mandei graus mais altos antes, né? Mais altos. Mas ela não é muito imponente para mim, né? Naturalmente, eu tinha deixado umas fraturas ali naquele pé. E depois mandei a Favos, né? Em abril, né? Depois eu não sei as datas aqui, mas eu acabei mandando Pão de África, Montanha Verde, Las Delícias de Paris, aí mandei a Ramos lá um pouquinho depois, lá no Platô. Aí depois eu mandava o meu primeiro 8C, lá na Ponte Aérea, né? Isso em 2016, né? Já tinha rodado um ano. E aí eu resolvi, aos trancos e barrancos, né? Malhar a migalhas, né? E eu só consegui mandar ela um ano depois, né? Não fiquei tanto tipo na fissura, mas aí eu consegui mandar o meu primeiro 9A um ano depois, em 2017, né? Eu acho que eu escalei muito mais depois, né? Tem muita escalada antes disso também, mas eu acho que esse é um pedaço da história, assim, da minha história como escalada que eu gosto muito, né? E de uma certa forma, agosto é louco isso, né? 20 de agosto, 28 de agosto, né? Essas datas de agosto, elas foram meio que batendo, né? O meu acidente, e meu aniversário é 14 de agosto, né? Então é um mês que eu gosto muito de agosto. E talvez um episódio também que aconteceu que foi muito doido, gente. Eu tava no 2000, me pediram segue, e eu vivi meu acidente todinho de novo. Que um rapaz, ele entrou numa posição de costura estranho e ele caiu, ele caiu com a corda na mão e eu tava dando segue. Foi foda, né? Só que de uma certa forma eu sabia o que fazer, né? E eu consegui realmente me jogar dentro do buraco, recolher corda, dei meu jeito lá e ele não caiu no chão, né? Ele caiu, bateu a perna na pedra que tem em cima, tem um pedrão, né? Mas ele não caiu no chão. E ali também foi um momento assim muito impactante da minha vida ali como escalador, né? Viver aquilo, né? Ver aquilo de novo, né? Então foram capítulos assim sendo encerrados, né? E o 2000 é o meu lugar favorito do Rio, né? Acho que é o 2000 e a pista Cláudio Coutinho, assim, que são os lugares que eu acho
mais lindos, assim, né? E é um lugar que ele tem uma conexão muito forte comigo. E aí, assim, talvez o que eu, se eu puder dividir, né? O que eu aprendi que tornou minha escalada mais segura, né? Eu tinha acabado de sair de um acidente, né? Então, assim, eu tinha que mudar alguma coisa na forma como eu estava escalando para que eu não ficasse no risco de acontecer aquilo de novo, né? E, naturalmente, são métodos, né? Eu resolvi botar aqui, criar minhas definições de lições aprendidas, melhores práticas, né? Que eu quis tomar para minha vida, né? Não é uma regra, não está escrito, mas quem escala comigo sabe que como eu escalo, vocês vão perceber aqui algumas coisas, né? Então, primeiro, eu acho que o ponto principal, gente, que eu acho que esse foi o ponto que mais foi importante para mim. A escalada é minha. E ela só tem que agradar a mim. E não a expectativa de ninguém. Não importa, assim, se você acha que eu mando, que eu não mando. Eu vou escalar aquilo que eu quero. Eu vou escalar na hora que eu quero. E eu vou tentar as vezes que eu quero. E é por mim. E é não por mais ninguém. Né? E eu acho que tirar a pressão do que você deve e o que você não deve é essencial para você poder ter leveza, né? E isso que eu quis reportar aqui comigo dormindo aqui na base de uma via. Outro ponto que é engraçado, né? Quem já me viu na beira de um projeto assim, eu realmente eu planejo cada entrada, né? Essa aqui não sou eu, tá? Mas eu gostei da foto, né? Eu realmente eu planejo cada entrada e eu estudo todas as costuradas. Eu realmente olho de longe, vejo, pergunto qual é o tamanho da garra, é boa, é reglete, porque eu comecei a prestar atenção quais são as regiões que eu posso estar exposto, né? E naturalmente a costurada é um ponto que você se expõe, né? Tem as costuradas que são fáceis e principalmente quando você está entrando em via assim que você nunca foi, né? Então eu sempre quando eu estou entrando numa via nova ou numa via que eu já estou malhando, os meus projetos todos, né? Eu nunca escalei uma via, né, fisicamente, que eu não escalei ela mentalmente algumas vezes antes, né? Então, a escalada passou a ser planejamento, né? É um planejamento para entender, né? Então, a escalada, para mim, ela passou a ser... eu comecei a planejar a minha escalada, né? Planejar mesmo, assim, sempre na base, olhar de outro ângulo. Nossa, cansei de olhar as agarras de vários ângulos, assim, né? E não só da base, né? Uma coisa que eu aprendi e que eu acho que funciona muito bem. Eu esqueci de anotar isso aqui, né? Eu divido a via, toda via que eu entro, eu divido ela pelos descansos, né? Qualquer via, eu aprendo onde tem uns descansos, né? E quebro ela. Eu vou falar de descanso depois, eu volto nesse assunto, né? Mas, assim, o planejamento da via é essencial. E aí, outro ponto que é importante, né, para mim, a escalada nunca foi frustrante para mim. Eu vou dizer assim, minto, agora está sendo um pouco frustrante porque é o momento que a gente está vivendo, né, é não poder escalar, né, ter essas limitações, né, isso me deixou muito triste, né, mas a escalada, levar um não da pedra, nunca foi um não, foi um melhor isso, né, então eu sempre identifiquei os pontos de melhoria e voltava para o muro, né, tá até um videozinho aqui, poxa, para mandar, isso aqui era uma parte do meu treino do migalhas, né? Assim, poxa, a via tem reglete de baixo a cima, né? Então, naturalmente não é um treino que assim, não, beleza, sobe aqui no campus 20 vezes e você tá novo, né? Pô, eu treino há muitos anos, né? E meu grande mestre aqui, essa figura mitológica da escalada do Rio aqui, né, que montava todos as lógicas, os problemas, recebia os meus vídeos, as minhas fotos, né, e o Edu, poxa, a gente trabalhou todas as vias, né, acho que não teve uma via que eu fiz que a gente não trabalhou junto, né, no muro, então foi isso, né, a escalada nunca me deu um não, ela sempre me deu um melhor isso,
né? E a escalada nunca foi frustrante para mim nesse ponto. Tomar um não da pedra nunca foi um medo, né? Sempre foi um desafio, né? Sempre foi uma coisa instigante para mim. Opa. E aí o ponto que eu coloquei aqui, né? Tem vários amigos aqui, né? Mas assim, escale com vários parceiros, né? Aprenda, né? E também ensine. E eu acho que o processo de ensinar, né? Ele permite que você observe bem as pessoas, né? Observar as pessoas. Então as pessoas vão te dar segue em algum momento. Então você tem que saber também o que é que você vai entrar, né? Até onde que dá para você ir, onde que você pode entrar em algo que seja que demande uma atenção diferenciada. Então, aprender a conviver com diversos parceiros de escalada também é uma coisa essencial, né? Eu acho que para mim, assim, a ideia do parceiro do parceiro monogâmico não me ajudava, na verdade, ela me limitava muito. Tá? E eu adorei essa foto, né? Assim, se eu não tô confiante, eu roubo, cara. O que é que tem? E não tem vergonha nenhuma, não tem vergonha nenhuma eu pisar no grampo, não tem vergonha nenhuma eu puxar na costura, não existe isso, né? Assim, pelo menos para mim não existe. Eu resolvi que uma forma de tornar minha escalada mais segura se eu não estou confiante, eu não vou fazer, se eu não estou confiante, eu vou roubar, não tem problema, né? Eu vou trabalhar esse lance aqui de cima, se eu cheguei num canto que eu não me sinto confortável de puxar a corda, uma coisa que eu fiz todas as minhas costuras, eu troquei os dog bones das minhas costuras, né? Todas as minhas costuras são grossas hoje, escolhidas exatamente para isso, para facilitar eu roubar, se eu precisar roubar, né? Então, assim, essa aqui é uma costura da DMM. Quem tem uma dessa, você sabe que você paga uma barra nela, né? Então, eu tenho agarras de pano em mais de 20 costuras excelentes que eu acabei montando, né? E me ajudaram muito, assim, momentos de insegurança. Eu não vou cair com a corda na mão mais. Eu vou pegar na costura. Claro que eu não vou tomar uma queda e meter a mão na costura, né? Mas, assim, você chegou num ponto de costurada que você não se sente bem, eu pego numa costura grossa e é isso. Sem vergonha nenhuma. E outro ponto assim que eu acho que foi sensacional, né, para minha escalada foi isso, aprender a descansar. E realmente aprendi, né? E acabou que muitos dos meus amigos falam muito, você sabe descansar. É treino, né? Na verdade, você treina o seu corpo para entender que naquele momento, né, você está se recuperando, né? É um descansativo, né? Você não descansa literalmente, né, pendurado, você troca o cansaço, né? Você troca o cansaço da mão para o braço, do braço para o abdômen e assim vai, né? E, e é uma coisa libertadora, né? Que assim, você aprende a encontrar conforto num ambiente desconfortável, né? Então, assim, até essa foto da minha cara eu tô relaxando aí, né? Poxa, eu já tava a uns 40 metros de altura, isso é lá no C, né? E incrível, né? No final acho que é um 8B que tem lá, chama Não é a Mamãe, né? Muito incrível, por sinal. E, e aí eu comecei a dividir as vias, né? Uma coisa que me ajudou muito, a dividir as vias em setores, né? Então, assim, se eu tenho por exemplo, a Pedrita, né? Ela, para mim, ela é dividida em duas partes, né? Ela é dividida no primeiro e no segundo descanso, né? Todo lugar que eu consigo descansar, eu divido a via, né? Então, eu não preciso mentalizar a via toda o tempo todo. Eu preciso mentalizar a via nos intervalos dela, né? Onde eu tenho espaço para descansar, eu tenho espaço para mentalizar o resto, né? E dá para fechar o olho um pouquinho, mas também depois você deve abrir o olho, ver o que você vai fazer na sequência, né? Planejamento, né? Não é escalar, tipo, eu estou escalando e estou vendo o que está acontecendo. Tem como você planejar, né? Tem como você planejar até o próximo descanso. Tem como você já planejar a posição que você vai botar o teu corpo. Tem como costurar de braço esticado. Tem como montar toda uma lógica da melhor posicionamento do corpo, né? E para os meus amigos aqui, né? Eu me apaixonei por batata doce, né? Então, a alimentação é essencial, né, gente? Assim, é um esporte que consome muita energia, então é um prazer, né? Estar bem alimentado na falésia, né? E aí comecei a cozinhar muito, então, assim, acho que
Embora eu só faça a mesma coisa, né? Todo mundo que vai comigo sabe que eu só tenho batata doce, mas é isso. E assim, chegando aqui no fim, né? Assim, quando eu coloco isso tudo na balança, né? Eu esvazio a mente e escalo. E é isso. O seu corpo segue, né? Eu acho que eu consegui ser metódico, metodológico e não ficar... A partir do momento que você decide ir, você decidiu ir, né? Você entendeu, você ponderou os riscos, você está fazendo, né? O seu corpo entendeu o que você vai fazer, ele já está fazendo. E você não pensa mais, né? No e se, não tem esse espaço. Você tomou ação, você não está mais no e se, mas você planejou, né? Você já entendeu o que é que você vai fazer, você ponderou o teu risco e escalada é assumir risco, né? Então, assim, você não está isento do risco. Existe gerenciamento de risco, existe mitigação de risco. Risco zero não existe, né? E aí eu boto algumas coisinhas aqui, né? Que nesse caminho, assim, acho que do meu pós-acidente, eu fui muito agraciado com a vida dividida com tanta gente legal, né? Isso tudo se abriu na minha vida depois da escalada, depois do acidente. Resolvi viver uma vida de escalada, né? E aí tem muita gente aqui que faz parte da minha vida hoje e que, de uma certa forma, não sei, será que se eu não tivesse me acidentado, elas estariam aqui hoje? Né? E são importantes. Então, é isso, gente. Esse era a Carol, quando soube que eu ia fazer a apresentação, ela exigiu que eu colocasse os créditos da foto da capa, né? A Carolzinha não está aqui vendo, né? Ela deve estar dormindo agora. Ela está morando na Inglaterra, né? Mas ela vai ver depois. Então, ela foi a minha melhor estagiária do Climb. É isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem mais que à vontade aí. Acho que era isso que eu tinha para falar e dividir aqui com vocês um pouquinho dessa história aí. Nossa, muito, muito legal, uma mega trajetória, né? Normalmente as pessoas se machucam e acabam deixando, não vou fazer mais isso, porque, né, dói e machuca, e você se machucou de um jeito muito grave, né? Não foi um pé, um braço, uma perna, você fraturou a coluna, né? É bem mais complicado, né? O medo de perder alguma coisa, algum movimento é muito maior. Muito legal, parabéns assim, pela sua trajetória, por ter insistido e ter superado tão bem, voltado aí com toda a força para o esporte. Gente, quem quiser abrir o vídeo, o geral agora tá aberto aí a perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Amanda? Muito legal a conversa aí, Jorel. Bem legal ver a sua trajetória de recuperação e chegar onde você chegou. É muito bacana. E fico feliz por fazer parte um pouco dessa tua recuperação. Tá faltando a gente na Pedra do Sal ainda, João. Tá faltando. Não, e foi muito bacana essa parte da, como você se recuperou, né, e das lições que você aprendeu, e é até inspirador mesmo para mim, por exemplo, que eu não escalo, mas pratico outros esportes e também já acabo me machucando e tal. E isso a gente acaba levando também, né, que mesmo quando tá machucado, por uma prática não muito correta do esporte, mas que sempre vale a pena a gente refletir melhor e ver os riscos que a gente está correndo e para sempre aprimorar, né? E sempre poder conseguir o melhor do esporte que a gente pratica. Opa, fala aí, tudo bem? Todo mundo? Então, pergunta para o Jorel, eu conheço bem a parte dessa história aí, que ele contou, da história dele, mas no começo, Jorel, para tua recuperação, o que te motivou a você, tipo, focar tão nessa recuperação, assim, e de uma forma positiva? Porra, isso necessita muita força de vontade, né? De onde vinha essa força de vontade sua aí? Como foi? Valeu, Eric. Já viu aquela frase, quando você está se afogando, jacaré é tronco? É isso, cara. Jacaré era tronco, né? Era o que eu tinha e eu acho que a escalada foi o que
o que me deu propósito nos próximos anos da minha vida, na sequência, né? E eu acho que eu vinha um pouco nessa trajetória, né, de buscar até de buscar um pouco mais de identificação, né, comigo, né, e, e talvez também porque eu seja uma pessoa alegre, né, eu não gosto, né, dessa uma hora pesada em nada, mas acho que é isso, assim, eu não tinha muita coisa para me apegar, então eu tinha que me apegar na escalada mesmo. E eu resolvi trabalhar isso com um sorriso na cara e vamos lá, né? E enquanto eu não tinha escalada, né? Eu fui nadador profissional. Pensei até em torcer pro Botafogo, cara, pra você ter ideia, né? Que eu tava indo tanto lá. Mas foi isso. Que bom que você tá acordado ainda aí. O Hélio, Geraldo, fez duas perguntas aqui, ó. Quais viagens de escalada você mais curtiu e por quê? Pô. Então, Arcos, com certeza. Nossa, tem uma foto de Arcos aqui. Ah, não, eu já parei de projetar. A viagem que a gente fez para Arcos, né, e o Elinho estava lá, é o principal organizador das viagens, né? Acho que a primeira vez que a gente foi para Arcos foi incrível, assim. Tem umas duas fotos ali que eu coloquei de Arcos, né? Acho que eu conheci boa parte dos meus amigos hoje nessa viagem, a gente se tornou muito mais próximo, né? Eu acho que escalada, além da conexão com a natureza, né? Além da conexão comigo, é a comunhão com pessoas que eu acho incríveis, né? Que dividem essa visão, né? De querer viver nesse ambiente, né? E eu acho assim, a viagem de Arcos para mim foi uma coisa incrível, né? Eu também fiz uma viagem para Arenales com o Eric, né? Que também foi para. Essa foi para pôr. Acho que tem uma viagem para Arenales e uma para Salinas, assim, que foi realmente para pôr meu ímpeto de escalador em prova, né? Mas a de Arenales foi sensacional. Nossa, com exceção de que eu quase congelava na barraca durante 10 dias. Foi espetacular escalar aquelas fendas, né? Poxa, viver lá naquele abrigo tantos dias, brincar com gato lá. A vida passar de uma maneira muito feliz lá. Então, destacaria essas duas, uma viagem de trad e uma viagem de esportiva. E hoje, como é que está sendo sua rotina assim, de treino? Você sentiu que você teve uma diferença entre o de desempenho antes e depois do acidente? Ou você acha que o que mudou o seu rendimento foi a sua dedicação maior, enfim, você ter aprimorado as suas técnicas, enfim? José, assim, é inegável que o treino me deu muito mais confiança, né? Que o treino me deu força, né? Me deu, mas não só força, né? Mas a força foi importante, né? É importante fechar a mão no agarro e saber que você não vai cair dela, né? Porque você tem força para se manter pendurado nela. Isso é um conforto, né? Enquanto eu não tinha esse conforto, eu me sentia um pouco mais inseguro, né? Então, eu acho que tem um limite mínimo da força que é importante desenvolver, né? Para que você possa destravar outros elementos da escalada, né? Mas eu acho que depois da força, né, força mínima, eu não sou um cara forte, né? Não sou mesmo, eu sou um cara magrelo, né? Eu acho que foi aprender a usar o que eu sou bom, né? Aprender que tipo de movimento encaixa com o meu corpo, né? A escalada para mim ela tem que ser fluida, né? E eu comecei a admirar algumas pessoas assim na escalada que
que tinham mais ou menos esse perfil, assim, mais magrinho, né? E Carol Marteleto, ela não tá aqui, mas acho que é uma das minhas grandes inspirações, assim, que eu tinha, né? Que eu queria falar assim, eu quero escalar igual a ela, né? Então, eu comecei a treinar aquilo que eu era bom, né? Assim, eu descobri que eu era uma pessoa que conseguia recuperar rápido enquanto eu estava pendurado. Então, eu comecei a montar estratégias para as minhas vias para usar isso. Então, assim, eu, na minha vida de escalador, sei lá, mandei um 9B. Foi o grau mais duro que eu mandei. Mas eu não consigo mandar um V5. Talvez eu mandei um na vida. Talvez. Né? E assim, é isso, assim, eu fui jogar aqui no lugar onde que eu tinha facilidade e explorei isso, né? E treinei isso, né? Treinei uma escalada que fosse o mais técnica possível, naturalmente desenvolvendo força, né? Quando eu mostro ali o vídeo do campus, né? Poxa, eu ensaiei muita via, né? Eu desenvolvi força de dedo, onde eu precisava. Poxa, a Migalhas tinha lances de reglete duríssimos, então eu tenho que trabalhar reglete, né? Eu tenho que fazer finger, né? Eu tenho que usar peso. Então, assim, foi metodologia, né? E eu treinei muito mesmo. Mas o método... E agora, assim, acaba que é isso, né? Às vezes você é forte, você faz tudo no muro e você não consegue puxar uma corda, né? Você frita, né? Você frita com medo, né? E aí foi um pouco do que eu mostrei aqui, né? O que eu usei... Porque, realmente, você fazer movimentos que você cai no colchão é cômodo, né? É bem mais ok, né? Você pode estourar a fibra muscular, mas você não vai quebrar a coluna, né? E aí eu acho que o diferencial foi o meu treino mental. Foi o meu psicológico que eu fui trabalhando e como que eu fui me protegendo, né? Aí eu acabei abrindo mão de algumas coisas, né? Tipo, eu abri mão de escalar à vista. Muita coisa eu abri mão, né? Eu não queria mais arriscar entrar num lance complicado e tomar uma queda estranha. Então, assim, os lances que eram complicados, eu já trabalhava. Então, assim, eu comecei, para minha escalada, a isolar todos os grampos. Depois que eu me livrei do clipstick, né? Depois que ele não foi necessário mais, claro que se ele se mostrar necessário, eu vou dar um grito para alguém, me dá um clipstick aí, um pedaço de pau aí, né? Mas quando ele parou de ser necessário, eu comecei a escalar grampo a grampo. E eu sempre me doutrinei a isso. Eu estou numa via nova e parei de ter medo do grau, né? Então, assim, eu sempre entrei em tudo quanto foi via. Via que estava acima do meu grau, não tem mais problema. Porque eu não estava pensando mais na via, eu estava pensando em isolar os lances, né? Fazer grampo a grampo. E aí eu abri mão do à vista. E comecei a trabalhar as vias. E foi isso. Para mim, para minimizar o meu risco, eu escolhi escalar desse jeito, né? Não sei se eu respondi bem, mas, assim, acho que foram esses principais pontos, assim. É legal ver, assim, as pessoas com quem eu já escalei, assim, algumas vezes aqui, com certeza sabem que é isso que eu faço toda vez que eu vou escalar. Todo mundo aqui de testemunha para assinar embaixo do que você está falando, né? Acho que você explicou bem, sim. Pontos importantes. Você abriu mão de escalar à vista, você treinou mais, né? Força, treinou mais sua técnica, seus movimentos. E com isso você foi ganhando mais confiança e evoluiu no esporte dessa forma, né? E o principal, voltou de uma lesão tão complicada. E sabe, teve outra coisa, assim, poder destacar. Eu não tive mais lesão. Assim, não é dessa de fratura, né? Mas, assim, depois que eu comecei a botar uma certa metodologia, né? Ser um pouco de treinar, de meu aquecimento, eu não tenho uma lesão de escalada há anos, assim. Eu já cheguei a ter no começo, quando eu comecei a treinar, no começo do treino, eu comecei a desenvolver minhas primeiras lesões. E depois eu trabalhei muito para não ter mais lesão e, cara, não tenho lesão de escalada. Eu tenho um dedinho ainda que dói um pouquinho de muitos anos atrás, mas eu não fiz lesões novas. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim. Já criou já tem um feeling da coisa, né? Para como não me machucar. Cara, Você meu conseguiu? ombro, eu sei que meu ombro vai machucar se eu tiver um determinado movimento, então eu não faço. Eu faço outro, sabe? Eu sei que meu joelho dói se eu entalar o calcanhar,
num movimento que eu tenha que ficar flegado. Então, não vou fazer, eu vou usar o bico do pé. Eu aprendi a escalar com o meu corpo, né? Sem necessariamente passar horas na academia, que eu sei que eu deveria fazer, né? Ficar levantando peso com a perna, fazendo exercício, agachamento, né? Mas, de uma certa forma, eu aprendi a escalar com o corpo que eu tenho, né? E a entrar em Você movimento... passou a se conhecer melhor, né? Seus limites, os limites dos seus Sim, movimentos. foi isso, assim. E aí a minha escalada ganhou a minha forma, e é isso, né? E betas para uns vai ser diferente para mim, e tô feliz desse jeito, assim. Dá para fazer. Amanda mandou uma pergunta aqui no site, no chat. Ela perguntou como é que você lidou com medo depois no seu retorno, né? Você usou alguma estratégia específica para controlar o medo depois do acidente? Como é que você trabalhou essa questão do medo de cair novamente e se machucar? Amanda, assim, Mandinha, né? Acho que quando eu identifiquei que a causa raiz do meu acidente estava comigo e que estava em eu entrar numa zona que era uma zona de muito risco e que eu achava que não ia dar nada, que quando eu estava caindo e parecia que não tinha mais chão e eu bati no chão, porque eu não sabia o risco que eu estava e eu não ponderei minha ação, quando eu entendi que aquela era a causa raiz, eu vi que a principal ação que eu tinha que fazer era entender o que eu estava fazendo, né? Entender que via que eu estava entrando, onde que eu estava. E claro que a minha escalada ela é 90% esportiva, né? Então, assim, é uma escalada que tem as proteções que são mais próximas, que você pode cair, né? Claro que se você não pode cair em qualquer lugar, né? Mas eu trabalhei esse aspecto, né? E eu vou te dizer, eu não senti mais... Eu não sentia mais esse medo. Eu não precisei trabalhar ele, eu não precisei respirar 3 vezes antes de fazer o movimento. Na verdade, eu não senti mais. Mas nesse sentido, né? Tipo eu apliquei um certo método. Eu entendi que se eu não me sentir seguro para costurar, eu não vou costurar. Eu não vou costurar com medo, né? E eu acho que, de uma certa forma, foi aprender a lidar com o meu ego, né? Aprender a deixar ele não me controlar tanto, né? E tudo bem que eu não mande hoje, tudo bem que não... E eu acho que foi um pouco isso, né? Eu comecei a ensaiar um pouco mais o que eu estava fazendo, né? A fazer com consciência, a me fortalecer. E aí o medo não bateu. E eu vou te dizer, a primeira guiada que eu dei foi no Platô da Lagoa com a Bianca. E ela falou assim, você quer que eu guie? Porque ela sabia que era a primeira vez que eu ia guiar. E eu falei, deixa eu guiar. Né? Era até a Cristal Canibal. E eu não me lembro de ter me sentido tão bem. Era a primeira guiada que eu dava, depois de ter me quebrado todo, ter passado essa trajetória toda. A primeira guiada que eu dei, eu me senti incrível. E foi massa, assim. E eu acho que foi por isso, porque eu planejei tudo, eu sabia onde é que dava, o que não dava. Saí com a primeira clipada, que fique bem claro. Né? E acho que foi isso. Não, acho que o meu maior obstáculo é o medo, assim. Eu sempre pergunto para as pessoas como é que elas lidam com o medo, porque para mim é uma coisa bem complexa, assim. Muito bacana. Tipo, às vezes que eu senti medo foi quando eu não me senti no controle, assim, né? Por exemplo, você tá num canto assim que você, pô, não sei, me deu uma drenada. Aí eu lembro numa viagem uma vez, eu não conseguia costurar, e aí isso me trava, né? Se eu estiver num canto que eu preciso costurar e eu sei que minha mão não tá boa, eu não vou costurar, né? E eu lembro uma vez que eu peguei uma costura, eu tava na Chapada Diamantina, e sendo que era uma costura emprestada, né? Sendo que era daquelas costuras finas, cara. Eu olhei assim, cara, não tem como eu puxar a corda aqui, né? Aí dá um certo desconforto, né? E aí eu conversei com o Rogério,
E aí falei, cara, prepara aí, vou voar. E é isso, né? Resolveu lá na queda, tranquilo, sem nenhum galho, né? Havia uma vertical positiva, né? Mas a aterrissagem foi boa, ele dinamizou bem. E acho que é isso, assim, quando eu me sinto que eu não tenho... Porque eu acho que o medo, ele vem o risco vem do potencial de se machucar, né? Tem lugares com potencial de se machucar. Se você tiver com alguém que vai dinamizar bem tua queda, né? Que você consiga se posicionar. O potencial de se machucar, ele diminui, né? E aí... E assim, eu acho isso, né? Eu não me incomodo, eu parei de me incomodar em roubar, né? Claro, de uma maneira normal, né? Sem roubar, né? Mas enquanto eu tô malhando a via, cara, sem problema nenhum. Sem nenhuma pressão. Isso é um pouco de mito, né? E aí, bom, você optou, eu prefiro não me machucar, eu vou roubar e não vou me machucar. Acaba sendo um pouco de mito. Às vezes as pessoas têm uma queda desnecessária, podendo evitar. Tá ali, gente, o negócio tá ali. Usa. É melhor do que se machucar à toa. Tinha o Bagre que falava assim, né? Mais vale um trampo na mão que um guia voando, né? Então, é isso, gente. É de cada um, né? Não quem sou eu para dizer como é, como não é. Mas, assim, comigo é assim, né? Eu resolvi encarar desse jeito e isso me ajudou. Considerações finais, Jorel? Só agradeço, né? É engraçado, né? Eu já contei pedaços dessa história para muita gente, né? Eu até mandei um textinho para alguns amigos, né? Acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar tanto tempo sobre, né? Porque também, pô, você vai puxar o ouvido de todo mundo para passar falando 1 hora de um acidente que você teve. Mas agradeço a oportunidade até de rever algumas memórias aqui, né? De mexer nas minhas gavetas velhas aqui, né? De abrir as fotos de uma vida passada e escrever um pouco disso daqui. Obrigado aí ao Light, né? Por abrir esse espaço. Super legal, foi uma ótima ideia aí vindo da Ângela. A Ângela tá na Colômbia, né? Mas ela continua participando ativamente do clube, todas as atividades. Até porque... Estou aqui. Tô vendo você aí, online. Mas fisicamente você tá na Colômbia, só que... Eu estou trabalhando, mas estou aqui, tá? Tá bom. A gente super agradece, geral. Aparece, eu não sei se... Eu sou nova, sou novata aí na escalada, tenho 2 anos só. Não sei se você já conhece o clube, se já teve a oportunidade de ir lá tomar uma cerveja com a gente, mas quando passar esse maremoto e a gente puder reabrir, nós vamos voltar com as reuniões sociais. Tem café também, você pode ir lá. A galera também é adepta do café, do chimarrão, mas principalmente da cerveja. As reuniões às quintas-feiras. A gente está lá religiosamente para colocar o papo em dia, né? Marcar a escalada do evento do final de semana e tomar uma cerveja também. Então, parece lá que a sua cerveja vai ser por nossa conta. Oh, que bom. Você não bebe muito não, né? Se eu gastar pouco, eu vou acabar levando uma garrafa de vinho. Mas eu agradeço. Então tá bom. Mas aparece lá para visitar a gente quando a gente voltar aí disso tudo, tá? Muito obrigado, Gil. Muito obrigada por compartilhar aí a sua experiência, toda a sua trajetória. Foi muito legal ver sua recuperação e desmistificar mais uma coisa, né? Que é essa questão de você cair, se machucar e você voltar. Voltar com mais cuidado, com mais preparo, para você evitar uma nova queda que leve a uma lesão grave, como foi a sua. Então, aí, as lições aprendidas, elas contribuem muito para o nosso próprio projeto, para o projeto dos outros também, né? A gente planejar um pouquinho mais o que vai fazer. E, às vezes, rola muita empolgação. Vamos lá, vamos fazer um subir. Naquele desespero. E aí entra na via errada ou
escala uma via que não era para escalar, ou começa a entrar procurando um grampo, não acha, vai, depois, meu Deus, estou no meio do nada, ancorada em nada. Já ouvi cada história de escaladas que não foram planejadas, que tinha um risco. A gente assume o risco quando a gente pratica o esporte, mas quanto mais a gente conseguir minimizar, melhor, né? A gente entra sem planejamento, a coisa começa a enroscar. Mas legal, muito obrigada pela participação. E quando tiver disponível lá no YouTube, eu te mando o link, tá bom? Obrigado. Muito bom, Jorel. Bom te ver, mesmo que só num quadradinho do celular. Bom te ver, Amanda. Até breve. Beijão. Espero que sim. Beijão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Pessoal, boa noite. Estamos fechando a sala. Beijos.